O valor do indivíduo. Texto áureo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Verdade aplicada. O tão imensurável amor de Deus é demonstrado no chamado universal ao arrependimento e na busca de todos os que estão perdidos e necessitados. Objetivos da lição: mostrar o valor do indivíduo diante de Deus, ensinar a importância do indivíduo no reino de Deus e demonstrar por meio das parábolas o amor de Deus pelos perdidos. Texto de referência: Lucas capítulo 15, versículo 2 ao 6. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem entre vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe em seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Introdução. Este aspecto do ensino do Senhor Jesus, que valoriza o indivíduo, é em nossos dias algo muito necessário. Deus ama todos, e isso está amplamente ilustrado em Lucas 15 e em outras partes. E é isso que nós veremos hoje. Capítulo 1. O valor do indivíduo. Quando Deus criou o homem, o fez à sua imagem e semelhança. Todos são importantes e devem ser valorizados. É vontade de Deus que todos os homens se reconciliem com Ele. 1.1. O valor do homem comparado aos animais. Às vezes, os seres humanos demonstram mais valor pelos animais do que pelo seu semelhante. Motivados pelo ciúme, os fariseus e alguns líderes das sinagogas incomodavam-se que Jesus recebesse o povo para curá-los. Lucas 14, 1 ao 6. Estando Jesus na casa de um dos principais deles, ele lhes lançou a questão, abre aspas, é lícito curar no sábado? Fecha aspas. Então curou o hidrópico e o despediu para a seguir dizer, abre aspas, qual será de vós o que, caindo-lhe em um poço em dia de sábado, o jumento ou boi, o não tire logo? Fecha aspas. O ensino de Jesus é simples. Se nós valorizamos os animais a ponto de salvá-lo de um poço, por que não salvar das enfermidades um ser humano? 1.2. O valor da humildade e a bondade desinteressada. A convivência social exige cuidado e sabedoria de todos, para que o momento seja o mais agradável possível. Lucas permaneceu na casa de certo líder fariseu para comer pão e reparou a maneira como os que chegavam primeiro escolhiam os melhores lugares. Diante disso, aproveitou para lhes falar sobre a importância da humildade, ensinando o critério correto de se escolher um lugar. Lucas 14, 11. E ainda, quando alguém for generoso e oferecer uma refeição, não deve fazê-lo somente àqueles que podem retribuir, porque muitos assim o faziam pensando em um convite ou numa recompensa. Mas Jesus ensina que nós devemos ter em mente o bem, independente do mesmo poder ou não retribuir. 1.3. O valor dos pobres e dos marginalizados. Tal valor é demonstrado na parábola da grande ceia, Lucas 14, 15 ao 24. Para Deus, todas as almas têm igual valor e, portanto, recebem o convite para a grande ceia que Ele preparou. Mas a eles cabe decidir se acolherão o convite ou não. Ora, aquele senhor convidou os seus amigos, mas cada um enviou um pedido de desculpas, seguido de uma explicação.
Eis diante de nós uma advertência quanto a colocar o coração nas aquisições passageiras antes do reino de Deus. Capítulo 2. Para ser um discípulo de Cristo. Os publicanos, as meretrizes, os beberrões, etc., todos estes considerados pobres e marginalizados, eram os que entravam no reino de Deus adiante dos que se consideravam justos e bons. Mas todos têm um preço a pagar. 2.1. O preço da renúncia. Uma grande multidão seguia Jesus. Porém, ele não omitiu à multidão as condições para ser seu discípulo. Lucas 14, 25 ao 35. Os que formavam a multidão gostavam de estar com ele, de ouvir a sua palavra e de presenciar os seus sinais. Porém, não havia compromisso e nem renúncia. Não é isso que tem acontecido em nossos dias, quando muitos vêm em nossos templos. Não é verdade? Infelizmente, estes tais não têm compromisso e nem renúncia. Observe que o apelo do Mestre é ao indivíduo, abre aspas, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. E o preço é este, a renúncia total. 2.2. O cálculo necessário do discipulado. Após exigir lealdade acima dos laços familiares e consanguíneos, Cristo aprofunda o tema, exigindo de seus discípulos segui-lo tomando a sua cruz. Lucas 14, 27 a 33. A seguir, Jesus conta a parábola do construtor da torre e do rei que se prepara para a guerra. Essas palavras, exclusivas do Evangelho de Lucas, exigem que o indivíduo calcule o preço empregado no seguir a Jesus Cristo. A vida cristã deve ser vista como uma grande torre a ser edificada ou como uma guerra a ser batalhada, ou seja, antes de tais compromissos, se deve calcular as despesas do início ao fim. Jesus não quer discípulos precipitados que voltem atrás. 2.3. O discípulo como sal da terra. O discípulo que se propõe seguir a Cristo não deve capitular, pois seria como sal que se perde o sabor. Lucas 14, 34 a 35. Nesta vida, Jesus não prometeu facilidades, mas a satisfação da vida com Deus está à altura da renúncia paga pela lealdade a Ele. A alegria, a honra e o privilégio de trabalhar como edificadores ou soldados do reino de Deus são coisas indizíveis que temperam este mundo. Mas se alguém, diante de tão grande nuvem de testemunhas, se rende ao espírito deste mundo, ele se torna como um sal sem sabor, inútil, que vai ser descartado. Precisamos entender isso para que possamos salgar a nossa nação. Capítulo 3. O valor dos perdidos. A narrativa do sal insípido, sem sabor, parece encerrar a questão sobre os que voltam atrás, mas não encerra. O sal que se tornou insípido refere-se aos indivíduos que se perderam em meio às lutas e dificuldades. Contudo, a retomada do assunto sob o prisma da busca de Deus pelos perdidos aconteceu por causa do criticismo dos escribas e fariseus. Lucas 15, 1 ao 2. 3.1. A ovelha perdida. Quando os escribas e fariseus viram que todos os desqualificados publicanos e demais pecadores vinham para ouvir Jesus, murmuravam de inveja. Abre aspas. Este recebe pecadores e come com eles. Fecha aspas. Lucas 15, versículo 2. Então Jesus aproveitou a ocasião para ensinar o valor do indivíduo diante de Deus. Lucas 15, 3 ao 7. O homem é comparado a uma ovelha que se desgarrou no deserto da vida, mas Deus, como um solícito pastor, guardou as 99 e foi atrás da perdida,
e fez isso até achar, para em seguida fazer uma festa. Assim é o agir de Deus para com aqueles que se perderam do seu rebanho. 3.2 A dracma perdida. A dracma era uma moeda equivalente em valor ao denário romano, que é o valor da jornada de um dia de trabalho. T. All Manson comenta que, abre aspas, 10 dracmas sugere as economias de uma mulher pobre, e não somente o dinheiro para as despesas da casa, fecha aspas. Mesmo assim, as mulheres daquela época costumavam usar tais moedas de prata cunhada como ornamento em seus cabelos. Certo é que a moeda foi perdida e numa casa escura, considerando que as casas dos pobres da Palestina não eram bem iluminadas. Esta parábola refere-se à ação de Deus em busca dos pecadores perdidos. 3.3 O filho pródigo. Há coisa mais trágica do que perder um filho para as aventuras descabidas dessa vida? Não. Isso, porém, é algo que acontece em todos os tempos. Um filho que sai de casa e desperdiça toda a sua vida desregradamente. O filho pródigo, depois de desperdiçar tudo o que tem, sentindo fome, se lembra da fartura da casa do pai e se arrepende da sua tolice. Retorna e ele é carinhosamente recebido pelo pai, que tipifica o Pai Celestial, que acolhe amavelmente todos os pecadores que se arrependem. Infelizmente, o irmão mais velho sente ciúmes por causa da maneira como o irmão foi recebido, simbolizando os escribas e fariseus. Perceba que as 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas terminam de modo alegre e festivo, onde está escrito: alegrai-vos comigo. Lucas 15, versículo 6, versículo 9, versículos 23 e 24 e o versículo 32. Conclusão. Em ambos capítulos do Evangelho de Lucas, estudando na presente lição, capítulo 14 e 15, encontramos a ênfase do ministério de Jesus quanto ao ensino, preparando seus discípulos para dar prosseguimento à sua missão, bem como na valorização do ser humano mesmo caído, rejeitado, marginalizado e perdido. São 2 temas que bem caracterizam este Evangelho. Mas não se esqueça, nas 3 parábolas, na parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo, sempre houve uma festa no seu retorno. Amém.